A Bola Não Para está no ar para você aqui no canal de São Paulo, através da Vivo TV, canal 26 Fibra, através do site do canal de São Paulo, canal sp.com.br. Se inscreva lá no canal de São Paulo no YouTube, já tem novidades também. E se inscreva no meu canal no YouTube. Se inscreva lá, já que você está no YouTube, aproveita, se inscreva. A Bola Não Para, toda semana uma entrevista inédita falando de esporte para você. Entra no ar uma inédita a partir da segunda, 8 da noite, e tem reprises ao longo da programação do canal de São Paulo. Falando de futebol hoje, nosso tema com um jogador importante, um ex-jogador hoje, que é o Roger, lateral esquerdo, que atuou em diversas equipes aqui no Brasil, por exemplo, Corinthians e Flamengo. Mas ele vai contar a passagem dele, tem a cidadania polonesa, jogou na seleção da Polônia, vai falar sobre isso, vai falar sobre atualmente o que vem fazendo. E olha que hoje no Brasil a gente sente uma carência de laterais, tanto do lado direito como do lateral esquerdo. A gente vê muitos times aí sofrendo, buscando lateral, e a gente parece que na base a gente não tá vendo muita formação de laterais, tá todo mundo querendo fazer gol, ganhar dinheiro. E é normal isso, e a gente vai até comentar a respeito com o Roger, que é o nosso convidado aqui no A Bola Não Para. Roger, muito obrigado por estar aqui nos estúdios do canal de São Paulo. Prazer revê-lo. Tudo bem, Roger? Tudo bem, prazer. Obrigado aí pelo convite. Tanto tempo aí que a gente não se via. Calhou as agendas aí. Fico muito feliz de estar participando. Eu que fico feliz de você estar aqui no programa. Roger, quanto tempo como jogador profissional? 18 anos. 18 anos. Você sempre quis ser jogador, Roger? Sempre. Sempre? Sempre quis ser jogador. Minha mãe brinca que eu dormia, tipo, tanto jogar bola, de repente ela ia olhar, eu tava dormindo em cima da bola. Brinco bastante, eu falo até para os alunos meus da escolinha, eu era tão focado em virar jogador que eu falava que se eu não virasse jogador eu ia ser lixeiro, porque eu só sabia correr. E eu via lixeiro correndo atrás do saco e jogando, e eu falava, ou eu vou ser jogador ou eu vou ser lixeiro e tal. E ficava nisso daí e tal, mas o foco era sempre no jogador. Sempre estudei, nunca repeti nenhuma série, legal. Terminei o colegial, tudo, mas o foco sempre foi ser jogador de futebol. Aliás, um detalhe, né, Roger? O que não é fácil para um jogador, inclusive, terminar o colegial. Parece um absurdo, mas não é. Porque começa muito jogo atrás de jogo e tem que viajar tudo com as equipes. Não é tão comum terminar o colegial, né, Roger, estudando assim, né? Exatamente. Hoje acho que se tornou um pouco mais fácil por conta da internet, EAD, essas coisas. À distância. Mas eu lembro até que na minha época eu tinha bolsa de estudo no colégio em São Caetano e eu subi para a categoria sub-20. E na categoria sub-20 treina 2 períodos, de manhã e à tarde. Então eu pedi para sair dessa escola particular e fui terminar estudando à noite numa escola estadual, mas terminei, fiz questão de terminar o colegial lá, tudo bonitinho para seguir a carreira, tentei conciliar da melhor maneira, né? Poxa, com certeza, e isso é importante, você vê, também tem que ter a força de vontade. A gente sabe, e eu tô falando que é difícil, porque tem treino em 2 períodos, é mais complicado, porque você imagina, você tá mortaço, tem que ir pra escola à noite. Mas com força de vontade o Roger foi lá e terminou, e é importante isso, porque uma coisa que eu tenho observado muito, Roger, é o pós-carreira dos jogadores. Eu tenho falado aí, eu estou a fim de fazer algo a respeito de um livro, a respeito a dificuldade que é o pós-carreira, porque isso que a gente fala, o jogador morre 2 vezes, que sempre foi falado, a gente percebe que isso é verdade, porque o jogador tem o cenário todo de uma forma, atleta, reconhecido, tapinha nas costas, pode vir aqui, não precisa pagar hoje, você é meu convidado, tudo isso, de repente, de uma hora para outra, não é que assim você vai perdendo, não, de uma hora para outra você perde isso. E você se torna mais um aí, mais um na multidão, né, Roger? Acho que isso deve dar na cabeça, deve mexer bastante, né, Roger? Mexe bastante. É um choque psicológico, né? Eu acho que durante a carreira, ou até antes, na preparação, na base, tem que ter essa preparação, né, pro pós-carreira, né? A gente estava falando aqui com você em off que foi o futebol que me parou, por conta dos problemas financeiros dos clubes aí. E a gente tem que angariar fundos, a gente tem família, né? Tem coisas para fazer, contas para pagar, então esse pós-carreira é bem complicado mesmo. Então, se a pessoa não tem um lado, principalmente psicológico, eu acho que é a preparação principal durante a carreira, né? Hoje em dia se vê muito mais nessa questão dos gestores, dos agentes, das empresas que cuidam de todos os lados do atleta, né? No meu tempo ali para trás não tinha muito isso, simplesmente a gente ganhava o nosso dinheiro, ia jogar e compra o que quer, faz o que quer e não tem essa preocupação com o pós, né? Hoje eu vejo que existe uma preocupação maior, mas ainda é um tema pouco abordado. Sim. Pouco abordado, acho que nos clubes, no dia a dia, porque você tem que se preparar tanto na questão financeira quanto principalmente na psicológica, porque foi o que você falou, você passa de uma celebridade a mais um.
E, na verdade, nós somos todos mais um. Sim. Né? Independente de você, naquele momento, estar uma celebridade, porque a gente não é celebridade, a gente está naquele momento. Então, de repente, você para de passar na TV, você para de... acabou. Acabou. E aí, essa preparação falta ainda um pouquinho nos clubes, na sociedade em geral. E a gente sabe como o futebol mexe aqui no Brasil, né? Então, realmente, acho que potencializa isso, né, Roger? Porque, tudo bem, às vezes o cara é um atleta, é até conhecido, os caras falando de... Mas o futebol deixa uma coisa muito maior, né, Roger? Ah, com certeza. Eu digo assim, tudo que está exposto na mídia em geral, seja hoje internet, Instagram, televisão, é coisa de momento. Se você colocar um médico operando todo dia lá, esse médico vai ser famoso pra caramba. O Sérgio Moro lá ficou famosão porque todo dia era falando dele na televisão. Então isso, acho que independente da profissão, como o futebol é a paixão nacional e passa todo dia na televisão, jogos, são programas esportivos falando daqueles caras e tal. Então isso acaba potencializando. Mas no dia a dia essa pessoa é mais uma como qualquer outra. E essa é a profunda verdade. É mais um como qualquer outro, mas a gente sabe toda essa paixão como movimento e parece que se torna algo além do normal, né? E por isso que a gente vê muitos casos, a gente vimos aí há pouco aí do jogador do Palmeiras envolvido num acidente, acabando matando um motociclista, né? Pai de família, 2 filhos. Você vê as baladas, essas coisas que, né, acaba potencializando pro bem e pro mal, né, Roger? Pro bem e pro mal. É uma coisa meio que cultural ainda aqui no Brasil. É ganhar um pouquinho mais de dinheiro, é aquilo que a gente conversou. Dá uma camisa, não paga para entrar aqui, ganha a bebida ali. Então, tem muitas facilidades, né, Roger? Muitas facilidades. E aí você tem que saber lidar com isso, né? Ter um staff para lidar com isso, né? Então, eu, no meu caso, eu nunca bebi álcool, nunca ingeri álcool e eu procuro passar isso para os meus atletas, de você não despertar nem a curiosidade, né? Porque é da curiosidade que acaba potencializando. Com certeza. E, Roger, você citou há pouco, você está com 40 anos, né? Isso. Em relação aos calotes aí que você levou aí pela frente. Isso te fez realmente parar? Você falou, poxa, eu não vou ficar jogando de graça, né? Eu vou ficar sofrendo, lutando, treinando, às vezes tendo trombadas aí e sem receber. Foi isso que fez você parar? Foi, parar profissionalmente foi. O futebol eu nunca vou parar, né? Claro. Tanto que eu parei profissionalmente em 2017, depois do último calote no Rio Verde, lá em Goiás, Campeonato Goiano. E já fui pro futebol amador na várzea, onde hoje é praticamente um profissional, então a gente é remunerado nos clubes que a gente joga para disputar aí os campeonatos, mas tive que parar. Na verdade, eu digo, não sei se é falta de sorte, são vários fatores, mas eu joguei profissionalmente em 14 clubes e eu só recebi em dia em 4. Em dia em 4? Em dia em 4. Você pode falar dos 4 que você recebeu em dia, Roger? Você consegue lembrar? São Caetano, onde você que começou? eu ganhava ajuda de custo, Sim. né? Corinthians, Celta de Vigo e Legia Varsóvia. Foram os 4 clubes que eu recebi em dia, não tive problema nenhum. O restante foi tudo com atraso e posteriormente entrando na justiça e algumas ações já saíram e outras continuam aí rolando que fica para a faculdade das crianças, enfim. É complicado. Então, não é nem a questão, a gente não joga só por dinheiro, mas é um trabalho, como a gente falou, né? Temos a nossa vida e tal. É a sua profissão. É a profissão. Então chegou um momento que falei, não dá para ficar vivendo a vida de um jogador profissional, mas sem estar recebendo um salário mensal para colocar comida em casa, para pagar as contas, enfim. Você tem quantas ações na justiça aí, rodando aí? 5. 5? 5 estão rodando ainda. Uma no exterior, na Grécia, no AEK na Grécia, Atenas. O AEK não te pagou? Não. Nada? Não, fiquei lá 4 anos, recebi 2. Então tem 2 anos a ver lá, então a ação tá rolando lá. E dá para acompanhar lá na Grécia? Tem um advogado? Tem advogado, mas como é fora do país, as leis deles, e a gente não sabe exatamente o que pode estar acontecendo ou não. Mas a gente coloca nas mãos de Deus, mas... não crio muita expectativa. Esse né? Se vier, tá ótimo. Se não vier... senão você acaba tendo um piripaque se você ficar esperando só e sem viver a sua vida. Então, eu vivo a minha vida sem contar com esses valores de nenhum dos clubes. Quando entra é um plus, mas eu aprendi a viver sem depender, sem muita expectativa nessas ações. E, em média, demora quanto tempo uma ação, assim, Roger? Assim, a mais longa que você consegue lembrar? Uns 5 anos, mais ou menos? Mais? Não, bem mais. Eu já soube de casos que foram depois de 10, 15 anos.
Por exemplo, tem ações minhas que o clube não está nem em atividade. Então, no máximo de 2 em 2 anos, o advogado tem que mexer lá para não postergar e não cair no esquecimento. Sim. Tem clubes que você tem que esperar o clube subir para uma primeira divisão para poder gerar renda. Para tentar bloquear a renda. Para tentar bloquear, só que aí o pessoal faz entrar o dinheiro por outro lugar, para não passar pelas contas do clube. Então, é uns macetes aí que o pessoal tem para ir empurrando de uma gestão para outra e aí esse é o lado A do futebol. Eu digo que o lado A não é o que aparece na televisão. O lado A é mais de 90% que vivem com um salário mínimo, 2, ganhando até 5 mil. Essa briga aí da lei do esporte aí que está tendo hoje em dia e tal, eles têm que ouvir mais o lado A do futebol. Aqueles que ganham pouco, que é a grande maioria, né, Roger? Porque a maioria acha que é tudo, tudo Neymar, né? Todo mundo vai ganhar milhões, fama, exatamente. Né? E não é isso, né, Roger? Não, o futebol não é isso. Isso é a ilusão do futebol. Que a gente vê ali Champions League, Europa League, Copa do Mundo, Eurocopa. Isso são para pouquíssimos. E até por isso, Roger, você que a gente percebe bem centrado, você foi percebendo que quando você começou a tomar calote e está indo mais para o final da carreira, melhor eu parar e seguir uma função do que começar a tomar trombada e aí só ter prejuízo, Roger? Não, com certeza, né? A gente tem que, como tudo na vida, fazer a leitura, né, do que está acontecendo, para onde eu vou correr. Na verdade, como eu te falei, o meu foi meio repentino. Tá. Quando eu tomei o último calote, não eu falei, aguento mais. Não aguento mais, parei. E eu sou um cara proativo, eu não consigo ficar parado. Foi até a época que logo que eu parei, e aí eu tive a ideia de montar o meu projeto, que hoje é o GST, e enquanto estava construindo lá o galpão, eu não conseguia ficar parado em casa. Foi aquela época que eu fiz Uber, que o pessoal Sim, o pessoal descobriu que você estava dirigindo Uber. Isso, aí eu fazia, mas era uma ocupação, não era... O dinheiro ajudava, claro, porque a gente E era o começo, né, dos aplicativos aqui, Sim, né? Sim, na verdade, acho que tava, mas não tava, assim, muito... Bombado, assim, né? Porque hoje o negócio tá concorrido. Então, hoje existem muitos, né? Na época lá, acho que eram só 2 ou 3 no máximo. Mas, para mim, era uma ocupação, porque eu não conseguia ficar em casa o dia inteiro parado, olhando a obra, esperando lá o galpão ficar pronto para eu dar os treinos. Falei, não, preciso fazer alguma coisa. E aí um amigo meu que foi jogador também, que tinha me indicado na época, você não gosta de dirigir? Passa o tempo. Aí eu cadastrei lá, fui lá e foi uma experiência sensacional. Fiquei durante acho que 3 meses até... E as pessoas te reconheciam, Bastante. E isso surpreendia? Porque às vezes a pessoa, você virou motorista, tal, não sei o quê. A pessoa se surpreendia ou não? Alguns sim. Mas achavam legal. Né? Claro. Muitos levavam pelo lado positivo e, na verdade, o único que eu vi que levou para um lado mais sensacionalista foi aquela matéria que saiu na UOL. No UOL, é isso que eu ia falar. Um torcedor flamenguista que me reconheceu, estava aqui em São Paulo e tal, e aí acho que jogou para um repórter do UOL lá e o cara... Porque pareceu que você estava mal e você virou Isso, exatamente. Mas aí é uma área que vem para o bem. Então, dali, eu dei mais 2 entrevistas para televisão e tal, e aí deu aquela bombada no nome de novo, né? Então, mas para mim foi muito importante, como experiência de vida, né? Legal. Então, isso foi muito importante. Você conhece pessoas diferentes, com histórias diferentes, você acaba virando um psicólogo ali dentro. Então, é muito legal, muito legal. Foi mais uma experiência de vida para mim, dentre muitas outras aí que eu tive. Nós estamos conversando com o Roger Guerreiro, foi lateral esquerdo, jogador de futebol. Hoje ele vai contar no próximo bloco o que vem fazendo, mas contando a sua passagem no futebol. E é importante conhecer esse outro lado, que às vezes é pouco abordado, desse pós-carreira, essa transição, que é sempre interessante o que jogador pensa ou não ainda pensou do que vai seguir para a sua carreira, seu futuro, porque tem muita vida ainda para acontecer aí para o ex-jogador de futebol quando para, e é o caso, por exemplo, do Roger Guerreiro. Vamos ao intervalo e já voltamos com mais A Bola Não Para você. Eu estou aqui no empreendimento MN15 no Ibirapuera, Rua Manuel da Nóbrega 812 da Gafisa. Estou com o Piquet da Gafisa aqui que vai contar para você sobre o apartamento. É sensacional, alto padrão,
excelente, vale a pena conhecer, não é isso, Piquet? É isso mesmo, Fred. O apartamento ele já surpreende desde a entrada. Você conta com 2 elevadores privativos no hall social, onde você acessando o apartamento já sai direto na sua sala, sendo que são 4 dormitórios, sendo 4 suítes, a suíte master com closet senhor e senhora, varanda gourmet, fantástico. Todos os dormitórios contam com persiana de enrolar automática, apartamento maravilhoso. Vem visitar. E para isso tem que fazer o quê, Piquet? Entre em contato no WhatsApp DDD 11 95820 5114, falar com o Piquet da Gafisa. Vale a pena conhecer MN15 da consultora Gafisa, com a Manuel da Nóbrega 812 no Ibirapuera. A bola não para, está de volta para você, através do canal de São Paulo, Vivo TV 26 Fibra, também no site do canal de São Paulo, canalsp.com.br. Não se esqueça, vai lá no YouTube, se inscreva também no meu canal no YouTube, canal do Fred Júnior. Estou esperando você, a sua inscrição. Toda semana uma entrevista inédita falando de esporte para você. Estou com o Roger Guerreiro, foi lateral esquerdo, né? Jogou em diversos clubes do Brasil, jogou fora do país na seleção polonesa. Até sobre isso. Polônia, Roger, queria que você falasse um pouquinho. Polônia está de volta à Copa do Mundo. Tem o Lewandowski, que aí está no Barcelona. Queria que você falasse um pouquinho aí da Polônia. Quais são as recordações? O que você lembra? É que você que fez um gol importante, inclusive, com a camisa da seleção da Polônia. Como que bate em você quando você vê que a Polônia está na Copa do Mundo? É uma satisfação muito grande ter vestido a camisa da seleção, ter vivido lá durante 4 anos, né? E foram 4 anos também defendendo a seleção da Polônia. Tive o prazer de atuar junto com o Lewandowski na seleção e por pouco tempo também no Legia Varsóvia. Você jogou com o Lewandowski? Sim, jogamos junto por 2 anos na seleção. Jogamos toda a eliminatória para a Copa do Mundo de 2010. Naquela Copa, infelizmente, a gente ficou fora. Mas só tenho gratidão à Polônia, a todos que me receberam lá. É um país que, quando eu recebi a proposta, eu nem sabia que existia futebol lá. Tanto que eu estava no Juventude e pedi uma passagem para ir conhecer o lugar, para ver se eu ia gostar, para assinar. O pessoal mandou a passagem na hora, eu fui. Uma baita estrutura, né? O Leg é como se fosse um Corinthians, um Flamengo aqui no Brasil, o maior time de lá. E aí assinei o contrato e fui me desenvolvendo lá. Aí lá eu já abandonei a lateral esquerda, né? Comecei a jogar na linha de 4 na frente. Depois me puxaram para o meio campo e foi onde eu me destaquei. E o professor Léo Berracher, treinador da seleção na época, me chamou para jogar a Eurocopa e, como você citou, fiz o primeiro gol da história da Polônia numa Eurocopa em fase de grupos, né? Que até então eles só jogavam as eliminatórias. Então, entrei para a história do país, para a história do clube, do Legia Varsóvia. Então, é muito bom quando você é reconhecido pelo seu trabalho. E lá fora, né? Eu sou brasileiro, amo o Brasil, mas lá fora os ídolos são muito mais reconhecidos, são muito mais valorizados, né? Aqui no Brasil está começando a ter esse reconhecimento maior com pessoas, com atletas que fizeram história pelos seus clubes. Então, eu acho esse reconhecimento muito importante, porque, como você falou, a vida de jogador passa, mas a vida segue, né? A gente para na metade da vida, mais ou menos, né? Quando a gente para de jogar ali depois dos 35, vamos colocar que a pessoa viva até os 70, é metade da vida, né? A gente tem mais meia vida aí para curtir, para viver. Então, sou muito grato à Polônia, os torcedores poloneses me adoram lá, independente de clube, então é só gratidão. Pós-carreira, você voltou à Polônia ou não mais, Roger? Voltei uma vez em 2016, se eu não me engano, até para negociar com um time lá de segunda divisão, que queria que eu voltasse para lá. Passei uma semana, a negociação não deu certo, mas assisti um jogo lá do Legia Varsóvia lá e, pô, super reconhecido, parando o estádio lá, o locutor do jogo anunciando minha presença, 30 mil pessoas gritando meu nome. Então, assim, muito bacana depois de tanto tempo você voltar ao lugar e ser reconhecido, né? Aqui no Flamengo aconteceu isso uma vez também, eles fizeram uma homenagem para os atletas, para os ídolos do Flamengo que faziam aniversário no mês, então foi 2019, se eu não me engano, 2019. E aí me levaram lá no Maracanã, o jogo Flamengo e Chapecoense, me entregaram a camisa, já estava fazendo 37 anos, então muito legal. Então isso daí vale mais do que muita coisa. Não, a gente não está falando de dinheiro, está falando
de reconhecimento pelo seu trabalho. De repente, ao seu programa atingir uma marca, você receber aquela placa e tal. Então, para você, o seu ego faz muito bem. Com certeza. Mostrar que valeu a pena todos os esforços, né, Roger? Exatamente. E o contato da torcida, eles entram nas suas redes sociais, falam com você, Roger? Como funciona aí? Entram. Na verdade, acho que metade dos meus seguidores lá no Instagram são poloneses. Então, entram lá, uns pedem para voltar para Polônia, voltar para o Legia, perguntam quando que eu vou para lá de novo. Sim. Então, é bem bacana, o pessoal curte bastante. Então, praticamente, acho que metade dos meus seguidores são poloneses. Pô, que bacana, muito legal isso. E Corinthians fez já alguma homenagem a você, Roger? Ou você ainda não teve essa oportunidade? Porque o Corinthians também tem feito algumas homenagens aí, tem melhorado isso, não só o Corinthians, outros clubes têm aí reconhecido. Precisa se fazer muito mais. A gente percebe nos clubes faltam aí. Antigamente a gente via muito departamento de veteranos, os caras movimentavam o pessoal. E eu vi que você está jogando Masters aí, mas o Corinthians em si, para você, já fez alguma coisa em específico? Não, na verdade, assim, eu me vejo como uma pessoa, assim, que teve uma importância maior até no Flamengo do que no Corinthians. Né? Flamengo, no Corinthians você foi campeão em 2003, não foi? Campeão paulista. Paulista. Campeão paulista 2003. No Flamengo você também foi campeão? Campeão carioca, campeão da Taça Guanabara, fiz o gol do título da Taça Guanabara. Então, assim, você acaba sendo mais lembrado pelas conquistas, né? Então, e fazendo gols, tal. E no Corinthians, por ter tido aquele episódio do D'Alessandro, acabei saindo um pouco com a imagem arranhada, mas graças a Deus hoje a torcida gosta muito de mim. Encontro torcedores e falo, pô, você tinha que ter tido mais oportunidade, aquela época e não sei o que lá. Então, hoje eu tô jogando pelo Master do Corinthians, até mandar um abraço pro pessoal do Master, onde a gente tava tudo junto. E o principal que eu falo, assim, para mim é uma nostalgia enorme. A conversa, né? A conversa com o pessoal. E hoje eu acho que falta um pouco isso dos mais jovens, assim, você reconhecer o que o outro fez pelo seu clube, alguma coisa assim. Hoje eu tá jogando, fazendo uma tabela com Birubiru, com Tupanzinho, com Viola. Era caras que eu olhava na TV e falava, meu Deus, eu falei pro Tupanzinho, eu virei corintiano por sua causa depois daquele gol de 90. Então, para mim é uma satisfação assim muito grande. E eu vejo que os mais jovens hoje não sentem isso. Na verdade, eles querem que os outros admirem eles, sendo que a carreira deles está apenas começando, né? Isso aí. Então, eu acho que tem que haver um reconhecimento maior com os ídolos, com as pessoas que passaram pela sua vida, né, na infância ou adolescência. Então, para mim, cada vez que eu vou lá no Master do Corinthians, é uma satisfação enorme encontrar todos aqueles ídolos lá. Ezequiel, volante, legal. Célio Silva, canhão do parque. Zagueiro. Então, assim, você tá em campo com esses caras não tem preço. Então, eu imagino que os jogadores do Palmeiras também, do São Paulo que jogam, né? Teve um torneio aí do Legends aí onde jogar. Legal de ver. Então, eu acho que deveria se potencializar um pouco mais isso, que vai ser um grande atrativo para todos e uma forma de reconhecimento aos que fizeram história com as camisas desses clubes. Com certeza. E Roger, você sabe, você está trabalhando numa escolinha, a molecada não viu, às vezes, você jogar. Ou pega informação com o pai, ou vão procurar na internet. A garotada te pergunta muito desse lance do D'Alessandro, do Corinthians e River, o pessoal pergunta, e serve de um exemplo para você falar para a garotada, em momentos assim, porque realmente você estava entrando no jogo, vai jogar o Roger. Eu já estava trabalhando na época, já militando já no jornalismo. Ficou uma pressão em cima de, pô, como vai ser o Roger, né? E o River Plate sempre foi um bom time. Aliás, teve uma briga, a torcida do Corinthians e River. Eu não esqueço, estava no meio dessa confusão toda que teve essa briga. Pegaram o capacete aí da polícia, um rolo total. Mas serve de exemplo e a molecada vem te perguntar sobre isso, Roger? Bem, a gente usa tudo como exemplo para eles, né? Porque por mais que a gente fale, você mostrar imagens, você é o exemplo. Então, eu uso tudo como exemplo. Então, hoje, a molecadinha, eles conhecem mais os youtubers do que nós que fomos jogadores. Então, por exemplo, uma criança lá no meu treino, ela errou um pênalti, começou a chorar. Caramba. E aí, eu fui lá pegar um vídeo que eu errei um pênalti no canal, no jogo dos Desimpedidos, que eu participei do Super Clássico lá. Eu falei, olha lá, até o seu professor já errou pênalti. Aí a criança parou de chorar. Nossa, é verdade, você errou pênalti. Então, assim, tudo a gente usa de exemplo, tanto coisas boas quanto ruins, para eles aprenderem a lidar com os erros, com as derrotas, né? Com as expulsões. Então, o seu professor já foi expulso. Ao mesmo tempo, o professor faz coisas boas e ruins que, na verdade, servem como aprendizado. Então, a gente usa
como exemplo, nós temos que ser o exemplo, né, para as nossas crianças, filhos, alunos, etc. Então, eu procuro sempre mostrar com imagens mais do que palavras, porque às vezes eles acreditam, é igual o Silvio Santos, né? Eu só acredito vendo. Então, a gente mostra e acaba sendo como exemplo. Mas hoje em dia eles perguntam, mas professor, você jogou com o Lewandowski, não sei o quê, porque é o que está na ativa, sim, né? Sim, então, sim. a época do Corinthians é mais assim, eu passo muito na várzea, né? Futebol de várzea, todo alambrado tem o pega. Os caras falam? Fala, vixe. Aí isso vai ficar, você vai ganhar pra sempre. Marcado, na verdade. Mas você acha que foi uma coincidência ter captado o áudio do Geninho? Sim. Pura coincidência. Foi pura coincidência. Porque não foi. Deu pra ouvir? Você ouviu o pega-pega? Sim, não, ouvi, mas a gente sabe que o pega-pega é pra diminuir espaço. Isso é óbvio, não é pra quebrar o cara. Ele tocou a bola antes e eu brinco. Muita gente me fala e eu acho verdade, que se hoje tivesse o VAR, eu não teria sido expulso. Porque normalmente para cartão vermelho eles fazem uma revisão. Sim. Então na revisão eles iam me dar amarelo, porque eu tomei o vermelho direto naquele jogo. Então. Serviu como exemplo, como aprendizado, a malhas que vem para o bem. Depois daquilo eu fui para o Flamengo. Porque, né, talvez eu não sei como seria o desenrolar da minha carreira, mas serviu como aprendizado e a gente transmite esse aprendizado, né? Transmitir conhecimento é o mais importante. A gente está indo para a parte final do programa, mas eu quero que você fale da escolinha. Onde que fica? Se alguém tiver interesse, Roger, como que faz? Aproveite e já faça isso, porque depois a gente vai falar um pouquinho da várzea aí. Não, com certeza. O projeto chama Guerreiro GST, Guerreiro Soccer Training. Legal. É uma escolinha inclusiva, onde é futebol para todos, não é alto rendimento. Que legal. Então a gente já trabalhou com criança autista, qualquer tipo de síndrome, deficiência, eles treinam lá. Parabéns pelo espaço. Tem o mesmo tratamento que outros atletas, a gente não avalia crianças pela qualidade técnica. Então tem meninas junto com meninos, então é futebol para todo mundo. Fica ali na Vila das Mercês, quilômetro 10 da Via Anchieta ali. A gente tem uma parceria com o Colégio Mercedário, então a quadra funciona dentro desse colégio, o nosso projeto. Hoje a gente atende mais de 100 crianças já, então é bem bacana. Crianças de 6 a 15 anos, a gente faz um trabalho de condicionamento físico para adultos também, então alguns pais dos alunos aproveitam e vão lá treinar, que querem jogar na várzea e tal. Sim. A gente brinca não passar vergonha na várzea, então a gente, pelo menos correr, eles vão conseguir. Acho que eu vou lá, viu, Roger? Eu moro muito longe. Só chegar, ter um físico melhor aí para bater uma bolinha, então é bem bacana aí o projeto, então todos convidados para conhecer o Instagram, @guerreirogst. É só entrar lá, quiser mais informações, a gente passa lá via direct. Legal. E a várzea, como que tá para você aí, Roger? Porque eu tenho entrevistado muita gente da várzea, desde o Sérgio Pioner lá, que organiza a Supercopa Pioner, ao Tiaguinho, ao Marcinho, entre outros. A várzea feminina, que eu não sabia quantos clubes tem, quantos times tem da várzea feminina, que me surpreendeu também. Fizemos matéria a respeito aqui no Bola Não Para. Como que tá aí a várzea, Roger? Na várzea, eu vim da várzea, né? Eu vim da várzea, virei profissional e voltei para a várzea. Então, desde que eu parei profissionalmente, venho atuando na várzea aí, por vários times ali onde eu moro, Turma do Bafô, Unidos do Maristela, Pau no Gato, vários times aí, o Vila Isabel, joguei, então jogo vários campeonatos aí. Hoje a várzea está profissionalizada, existe uma cobrança muito grande, existem patrocinadores envolvidos. Divulgação na mídia, divulgação né? TV aberta transmitindo divulgação jogos. Na mídia, principalmente YouTube aí, o pessoal do T-Vila, mandar um abraço para eles acompanham bastante aí a várzea aí. E é importante, né? Tem jogadores que eu vejo que saem do profissional para ir jogar na várzea. Porque no profissional, às vezes, está ganhando um salário mínimo e aí na várzea jogam vários jogos por várias equipes, fazem um dinheiro maior e para eles acabam compensando mais. Então, a várzea hoje está, assim, sensacional, está com menos brigas, acontece ainda, né? Mas, me falaram que diminuiu muito o número de brigas. Pela exposição e tal, então as ligas acho que fizeram até uma união, então o jogador que apronta numa liga, ele é banido fora, das outras, então... É muito importante isso daí, só gratidão à várzea também. Hoje eu sou jogador varziano, né, com muito orgulho. Oh, que legal. E só para encerrar mesmo, profissional sofre mais na várzea, todo mundo quer tirar uma casquinha, ou quer marcar mais um profissional, e sofre mais um profissional? Sofre dentro e fora. A gente até brincou aí que na várzea o pessoal sempre grita, pega, olha o D'Alessandro, mas depois do jogo vem, tira uma foto e tal. Dentro de campo o pessoal tem uma marcação, dobra a marcação, se der espaço o cara resolve e tal. Então tem essa marcação cerrada dentro de campo e fora também, mas...
Pra mim é apaixonante, eu gosto. Minha esposa ainda fala, pô, jogou bola tanto tempo, agora vai ficar nesses campos de várzea. Eu falei, meu, é só quem tem o futebol no sangue que vai entende. saber isso, que entende. Mas muito legal, um abraço aí a todo o futebol de várzea aí, tamo junto. Roger Guerreiro, poxa, prazer revê-lo, fico muito feliz. Você tem uma história muito legal no futebol, né? De altos e baixos, de chegar numa seleção polonesa, é importante, um gol histórico numa Euro, realmente é uma história muito bacana e parabéns pela escolinha por ser inclusiva, que é importante para a criançada de hoje, para as famílias que têm crianças, né? É uma oportunidade interessante e sucesso para você na escolinha e na várzea, viu, Roger? Obrigado, eu que agradeço aí o convite aí, sucesso no programa também, que possa ter mais e mais audiência. A gente sabe que o começo às vezes é um pouco difícil, né, em qualquer ramo, mas com certeza aí, degrau por degrau, vai bombar aí, com certeza. Legal, muito obrigado. Agradecendo ao Roger Guerreiro, que foi o convidado desta semana do programa Bola Não Para, que volta semana que vem, sempre com um convidado inédito falando de esporte para você. Até lá!